Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, a aula de biologia será sobre fisiologia humana, sistema respiratório. Central do Enem, uma iniciativa do governo do Estado, democratizando a educação. Sou o professor Sussuarana e vamos começar a trabalhar fisiologia humana. Pessoal, sistema respiratório é um conjunto de órgãos que possibilita a nossa respiração. Por mais que pareça muito óbvio, é necessário a gente descrever algumas características do sistema respiratório. Bem, o sistema respiratório humano é um sistema respiratório de mamífero. Então, o nosso sistema respiratório é basicamente pulmonar. Isso é uma adaptação ao ambiente terrestre, isso é uma adaptabilidade ao novo ambiente onde os mamíferos começaram a ocupar. Qual é a vantagem de eu ter um sistema respiratório pulmonar? Primeiro, eu consigo absorver o oxigênio que está dissolvido no ar atmosférico. Esse meu pulmão, agora ele é super dividido, ele é formado por várias câmaras, onde o ar tem que entrar no meu pulmão e entra com certa dificuldade. E isso é muito bom, porque quanto mais tempo o ar passa circulando pelas entranhas do meu pulmão, é muito mais vantajoso para que o meu pulmão consiga absorver oxigênio. Então, o pulmão humano, o pulmão dos mamíferos, ele é bastante ramificado. O nosso sistema respiratório tem como principal função o trânsito de gases dentro do nosso organismo. Ele vai colocar o gás para dentro do nosso corpo e vai tirar o gás que a gente não necessita. No momento que esse gás entra no nosso corpo, ele vai entrar em contato com o nosso sistema circulatório, que vai fazer a distribuição toda desse gás. O nosso sistema respiratório, ele vai funcionar através de alguns movimentos. E a gente precisa entender quais as importâncias desses movimentos. Primeiro movimento que a gente vai trabalhar é o movimento de inspiração. Esse movimento de inspiração nada mais é do que a entrada no ar nos pulmões. Então, quando a gente diz puxa o ar, joga o ar para dentro do corpo, esse movimento é chamado de inspiração. Daqui a pouco a gente vai ver que esse termo puxar o ar é um termo popular. E a gente vai perceber que na prova ele pode tentar dar uma modificada e colocar um termo técnico. Vamos chegar lá. Então vamos. Movimentos respiratórios. Inspiração, entrada no ar nos pulmões. Da mesma maneira que nós realizamos a entrada do ar nos nossos pulmões, a gente vai realizar também a expiração. A expiração é a saída do ar dos nossos pulmões. O ar que nós objetivamos absorver, oxigênio, vai entrar com a inspiração. Gás que a gente vai produzir pelo nosso metabolismo, gás carbônico, vamos jogar para fora, expiração. Esses movimentos respiratórios, eles só são realizados porque nós apresentamos músculos respiratórios. Esses músculos respiratórios, eles apresentam dois comandos. Eles podem apresentar o comando voluntário, por exemplo, eu respiro a hora que eu bem quiser, ó. Eu realizei um movimento voluntário, mas na maioria dos casos, o movimento respiratório, ele é involuntário. Eu vou movimentar os meus músculos respiratórios sem obrigatoriamente dar uma ordem conforme a minha vontade. Esses músculos respiratórios, eles são dois principais. Aqui nós temos, nessa figura, a imagem das nossas costelas. Então, nós temos uma costela aqui, outra costela aqui. E entre as nossas costelas, nós temos músculos. E esses músculos que nós temos entre as nossas costelas são chamados de intercostais. Toda vez que a gente come uma costeleta, uma costela de boi, uma costeleta de porco, o que nós estamos comendo do animal, pessoal, são os músculos intercostais. São músculos muito fortes, tá bom? Esses músculos localizam-se entre as costelas e eles servem para expandir a nossa caixa torácica. Outro músculo muito importante que é usado nos nossos movimentos respiratórios é um músculo chamado de diafragma. Olha ele aqui.
Esse diafragma, ele é muito bem representado nessa figura. Presta bem atenção aqui no cursor do mouse, que eu estou te mostrando as costelas, tá bom? Entre as nossas costelas, nós temos os intercostais. Essa região onde está o nosso coração, essa região aqui, olha, é o nosso tórax. E aqui para baixo é o nosso abdômen. Então, essa estrutura que fica entre o tórax e o abdômen, essa lâmina muscular aqui, é chamada de diafragma. Esse diafragma, ele é presente apenas em mamíferos. Olha, ele fica na região que separa o tórax do abdômen. O que ele faz? Vai para baixo e vai para cima. Quando o nosso diafragma vai para baixo, ele expande a nossa caixa torácica. Olha, quando o diafragma vem para cima, ele reduz o volume da nossa caixa torácica. Então, nós temos dois grupos de músculos para nós aprendermos. Músculo entre as costelas, intercostais, e o músculo que fica separando o tórax do abdômen, que é o diafragma. Pessoal, vamos entender agora quais são os movimentos que esses músculos fazem. Rapaziada, eles devem se movimentar de maneira orquestrada. Ele deve se comportar de maneira ordenada. Então, quando os nossos músculos intercostais abrem, o diafragma desce. No momento que os intercostais abrem e o diafragma desce, nesse momento eu tenho inspiração. O ar entra nos meus pulmões. Vamos entender por quê, pessoal. Diafragma desceu. Intercostal abriu. O volume da nossa caixa torácica fica maior. Aumentando o volume, a pressão fica menor. Então, no momento expande a caixa torácica, acontece a inspiração. Por quê? Expandiu a minha caixa torácica, a pressão de dentro do meu pulmão fica menor que a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do meu corpo. Estou com o meu tórax expandido, intercostal aberto, diafragma baixo. Agora eu vou relaxar. Olha o que vai acontecer. Diafragma sobe, intercostal fecha. No momento que eu realizo esses outros movimentos, fechou, subiu, eu realizei a expiração. No momento que eu fiz a expiração, o volume do meu tórax diminuiu. Diminuindo o meu volume, aumenta a minha pressão. A pressão do pulmão fica maior do que a pressão externa. E o ar é expulsado para fora do corpo. Tudo bem, pessoal? Se eu perco esse ritmo de abre, desce, sobe, fecha, se eu perco esse ritmo, eu vou estar com um sintoma denominado de soluço. Então, o soluço, ele será a perda desse ritmo. Qual é o ritmo? Desce, abre, fecha, sobe. Quem é que abre e fecha? Intercostais. Quem é que desce e sobe? Diafragma. Tudo bem? Esse controle da nossa respiração, esse ritmo de abre, fecha, sobe, desce, ele é feito de maneira involuntária. Esse controle, ele independe da minha vontade. Ou seja, os movimentos involuntários respiratórios não precisam ser lembrados. Eu não preciso lembrar. Muito menos eu preciso lembrar de acelerar ou retardar a minha frequência respiratória. Se eu vou fazer uma corrida, eu vou gastar mais oxigênio, eu vou precisar de mais oxigênio. Os meus movimentos respiratórios, eles vão ficar mais acelerados. Eu não preciso lembrar disso. Isso é feito de maneira involuntária, porque eu tenho um centro nervoso para fazer isso. Esse centro nervoso, ele é chamado de bulbo ou medula oblonga. Esse centro nervoso, além de controlar a respiração, ele também controla os nossos batimentos cardíacos. E ele está bem aqui, pessoal. Aqui a gente está mostrando a cabeça de uma pessoa, só para você se situar legal. Essa proteção que eu tenho na cabeça, exclusivamente na cabeça, essa proteção é chamada de crânio, caixa craniana.
A proteção que eu tenho na minha medula espinhal, olha a medula espinhal aqui dentro, segue o cursor. Essa proteção da minha medula é feita pela minha coluna espinhal. Os nossos órgãos do sistema nervoso são altamente frágeis e eles são considerados órgãos nobres, por isso devem ser sempre protegidos. Quem é que protege o nosso encéfalo, que é toda essa região aqui? O crânio. Quem é que protege a nossa medula? É a coluna vertebral. Pessoal, quando nós falamos de controle nervoso da respiração, nós estamos falando dessa região bem aqui. Olha o cursor. Essa região é denominada de bulbo ou medula oblonga. Bem perto do bulbo está o nosso cerebelo. O cerebelo fica nessa parte de trás do nosso pescoço, aqui, ó, numa região que a gente costuma chamar de nuca. Esse cerebelo, ele está em comunicação íntima com o nosso ouvido. Olha aqui, ó. Esse cerebelo está em comunicação com o nosso ouvido. Logo, muita coisa que acontece com o ouvido afeta o cerebelo, e o cerebelo é responsável pelo nosso equilíbrio. Quando a pessoa tem um problema chamado de labirintite, o problema é numa região do ouvido chamada de labirinto. Essa labirintite, ela acontece no ouvido, mas ela vai afetar a comunicação com o cerebelo. Sem essa comunicação, nós temos a perda de equilíbrio, a perda de localização. O bulbo, que controla o nosso batimento cardíaco, a nossa frequência respiratória, ele fica muito perto do cerebelo. Por que eu estou te explicando tudo isso? É por isso que nas artes marciais mistas, o MMA, não é permitido dar soco na região posterior do crânio. Não é permitido dar soco na nuca. Por mais que em alguns casos aconteça, não é permitido. Por quê? Porque se você afeta a região da nuca, você afeta diretamente o cerebelo. E aí a pessoa perde o equilíbrio com maior facilidade. Se o choque for muito intenso, você aplicar uma força muito intensa nessa região de trás da cabeça, além de afetar o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, você pode afetar o bulbo, que é responsável pelos batimentos cardíacos e pela frequência respiratória. E a pessoa pode morrer. Nenhum evento do UFC acontece se não tiver um médico presente. Porque é justamente esse médico que vai fazer a avaliação da vida dessa pessoa. Tudo bem? Bem, galera, quem é que estimula o nosso bulbo? Quem é que faz o bulbo funcionar mais? O bulbo ativar os batimentos cardíacos e a frequência respiratória? São dois tipos de estímulo. O primeiro, a quantidade de CO2. A quantidade de CO2, ela vai estimular o bulbo para aumentar a frequência respiratória e a frequência cardíaca quando a sua concentração for muito alta. Então, o CO2, ele estimula o nosso bulbo quando a sua concentração está muito elevada. E nós temos um segundo fator de estímulo. Esse segundo fator é a concentração de oxigênio. Este oxigênio, ele vai se apresentar como estímulo quando a concentração for baixa. Então, concentração alta estimula o bulbo, gás carbônico. Concentração baixa estimula o bulbo, oxigênio. Não esquece, os dois gases, tanto o gás carbônico quanto o oxigênio, eles fazem o estímulo do nosso sistema nervoso. Só que um vai estimular pela elevada concentração e o outro vai estimular pela baixa concentração. Caso uma pessoa perca os sentidos e pare de respirar, a gente precisa tomar uma atitude, pessoal. E essa atitude, lógico, tem que ter um treinamento. Essa atitude, ela pode ser a respiração boca a boca. Para que serve a respiração boca a boca? Para a pessoa voltar a respirar. Pessoa que parou de respirar, ela serve para voltar a respirar. Essa respiração boca a boca, ela vai ser feita da seguinte forma. Nós devemos soprar para dentro do paciente. Quando nós sopramos, nós estamos eliminando gás. Qual é o gás que nós estamos jogando para dentro do paciente? Gás carbônico. Esse gás carbônico que vai entrar no paciente,
esse gás carbônico, ele vai ter a função de ativar o sistema nervoso. Como? Aconteceu a respiração boca a boca. Nós sopramos para dentro do paciente. O que vai acontecer com a concentração de CO2? Vai aumentar. Aumenta a concentração do CO2. Aumentando a concentração do CO2, eu vou estimular o meu bulbo. Eu vou ativar o meu bulbo. Essa região aqui de trás vai ser ativada. Estimulando o meu bulbo, eu vou voltar com a pessoa aos movimentos respiratórios e vou voltar com os batimentos cardíacos. Então, a respiração boca a boca é um procedimento muito importante, onde nós podemos fazer com que uma pessoa volte a ter movimentos respiratórios e movimentos cardíacos. Para a gente encerrar nossa aula, pessoal, eu vou te mostrar o sistema respiratório completo. E aqui, nós temos as narinas. Aqui, olha, nós temos a faringe e aqui nós temos a laringe. Então, temos fossas nasais, a faringe e a laringe. Presta bem atenção que a laringe tem comunicação direta com a traqueia, que é esse tubo todo faceado aqui. Essa traqueia, ela não tem controle de abertura e fechamento. Quem tem controle de abertura e fechamento é a laringe. E essa laringe apresenta uma válvula chamada de glote. Toda vez que nós vamos respirar, nós vamos pegar essa glote e vamos abrir. Toda vez que nós formos engolir, nós vamos pegar essa glote e vamos fechar. Quando a gente erra nessa abertura e fechamento, alguma coisa sólida ou líquida pode tocar na glote, que é a abertura da laringe. E aí nós temos o famoso engasgo. A gente fica tossindo para expulsar aquilo que é líquido ou sólido do nosso sistema respiratório. A traqueia não apresenta controle de abertura e fechamento. Por isso, na traqueia, só podem chegar gases. A traqueia vai se dividir. Olha aqui, ó. No momento que ela se divide, ela forma os brônquios. Esses brônquios, eles são as comunicações com os nossos pulmões. E presta atenção que esses brônquios se subdividem dentro dos nossos pulmões. Se subdividindo, pessoal, dentro dos nossos pulmões, os nossos brônquios formam os nossos bronquíolos. Presta atenção que eu tenho uma grande subdivisão, então eu vou ter uma grande circulação de ar. No final dos bronquíolos, nós apresentamos essa estruturinha aqui, olha. Essa estruturinha são os alvéolos pulmonares. São essas estruturas que jogam oxigênio para o nosso sangue e gás carbônico para o nosso pulmão. É aqui nessa estrutura que acontece um fenômeno denominado hematose. É nessa estrutura que acontece um fenômeno de trocas gasosas. Então, quando a gente tem algum problema respiratório, e esse problema respiratório for aqui nos alvéolos pulmonares, temos que tomar atitudes muito drásticas e rápidas, porque são as estruturas responsáveis pelas nossas trocas gasosas. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui na aula de sistema respiratório. Próxima aula trabalharemos sistema excretor. Grande abraço a todos, bom estudo e vamos fazer a inscrição da prova do Enem. Grande abraço.